Você está no Simplesmente Podcast edição de número 5. Juntos, vamos desvendar os segredos para obter uma vida extraordinária e de sucesso. Antes de falar do nosso convidado especial que está aqui, meu brother, parceiraço, um cara extraordinário, eu gostaria de apresentar os nossos parceiros, que sempre estão com a gente aqui e nos ajudam muito. E esse parceiro é a Comunidade Digital. A Comunidade Digital é uma empresa de marketing especializada em vendas pela internet. Os caras são tão bons que eles usam 3 métodos rápidos para que você consiga fazer a sua conversão. O primeiro método é fazer com que o cliente encontre você e não você ir atrás desse cliente. 2, eles irão te assessorar numa estrutura web, fazendo com que esse público de alta conversão seja levado para uma página onde você seja a primeira opção de compra. Isso é extraordinário. 3, os caras trabalham a sua estratégia 24 horas por dia. E 4, que nem está no script, é a transparência dos caras. Mas você quer saber mais? Entre em contato gratuitamente com os consultores que irão te atender da equipe da Comunidade Digital. E o nosso outro parceiro é Vela Paris. São produtos aromáticos como velas, home spray, difusores, entre outros produtos. Só para vocês terem uma ideia, este produto não é nocivo à saúde, então você pode acender uma vela, por exemplo, ou borrifar um home spray na sua cortina, no seu sofá, que isso não terá nenhum impacto nas plantas ou até mesmo nos pets, ok? Hoje, se você entrar em contato lá com a equipe da Evela no Instagram e chamar por Fernanda, vocês terão 10% de desconto no QR Code que vai aparecer aí na tela de vocês. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. E vamos lá para o nosso convidado especial. E, galera, antes que eu me esqueça aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar um like e fazer os seus comentários. É muito importante isso para nós. Entender se vocês estão gostando, quais temas que vocês gostariam que a gente pudesse trazer aqui. Tem muita gente que quer participar do nosso podcast. Então, faça aí os comentários. Fazendo isso, você vai ajudar o algoritmo do YouTube a levar essas informações, essa mensagem, essas dicas que a gente traz aqui para mais pessoas. Beleza? Tamo junto? Pega a visão aí. E hoje eu estou aqui com um cara extraordinário que vocês vão aprender muito sobre família, sobre internet, sobre negócios. Gui Piazza, dentista, ortodontista, empresário e criador de conteúdo na internet. Juntando tudo, né, Gui? Ele deve ter mais de 290 mil seguidores nas suas comunidades. Seja muito bem-vindo, Gui. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar esse convite. É uma honra, Prazer é meu. te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer tê-lo como vizinho, que a gente já conversou algumas vezes e a conversa foi super produtiva, foi muito legal. Sempre muito boa, né? Muito evolutiva, vamos Exato. dizer assim. A gente acaba aprendendo muito, é algo para agregar para a vida. E estar aqui hoje também é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Legal, legal. O Gui é um cara extraordinário, assim. Acho que desde a primeira vez que eu conversei com ele, assim, Conta como que a gente conversou. Ficamos 1h30 conversando no elevador. na porta do elevador com 2 cachorros esperando. Ai, foi muito legal, foi muito legal. Gui, queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Como o Gui chegou até aqui, como foi essa construção, trouxesse pra gente também um pouquinho da família,
Enfim, conta a sua história pra gente aí. Bom, Como tudo aconteceu. me formei em odontologia, fiz especialização e mestrado em ortodontia, tá? Esse foi o meu estudo. E trabalho até hoje na área, claro, com algumas mudanças de local, tá? Antes trabalhava numa área de São Paulo, fui para outra, agora outra, e no futuro próximo, mais uma, se Deus quiser. É isso aí. E de um tempo para cá comecei a trabalhar na internet também, depois que meu filho mais velho nasceu. Então eu comecei a pegar gosto. Mas voltando um pouquinho, por que que eu comecei a pegar gosto depois que meu filho nasceu? Eu sou filho de pais separados. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha por volta de 8 anos. E aí ele sumiu. E quando eu tinha 15 anos, eu soube que ele morreu. Então eu não tive mais contato com meu pai. E se abriu uma lacuna de um entendimento sobre paternidade. Eu sempre entendi que uma família seria composta por pai e por mãe. Hoje em dia eu vejo diferente. Mas quando eu era criança, eu via os amiguinhos, eu via primos, tudo com pai e mãe. Então o meu entendimento sempre foi esse. Eu olhava para minha família e falava, mas eu só tenho mãe. Mas minha mãe foi a minha mãe e o meu pai. Graças a Deus, uma mulher guerreira que soube me educar muito bem, graças a Deus, me deu toda a base de estudo, todas as bases do meu caráter. Então ela é uma mulher extraordinária. Te amo, mãe. Como que é o nome da sua mãe? Marilda. Marilda, parabéns, viu? Você formou um filho maravilhoso. Eu chamo de Marildinha. Marildinha. A Marildinha. Um beijo pra você. E aí, mas eu sempre, mesmo com a imagem e a função dela, eu sempre senti a falta daquele conselho paterno, daquele, filho, vamos jogar bola? Filho, não vai por esse caminho. Papai, o que você acha disso? Você acha melhor eu fazer essa faculdade ou essa? Porque eu tinha, sim, a opinião da minha mãe. E era, sim, super importante, ela influenciou muito. Mas aquele carinho, aquele zelo paterno eu nunca tive. E isso dentro de mim se transformou em um sentimento muito bom. Por quê? Eu não queria que meus filhos no futuro sentissem esse sentimento. Então, eu poderia sim usar a falta de um pai como um exemplo ruim. Ah, eu vou me drogar, eu vou ficar em depressão, eu vou ser revoltado, eu vou ser sei lá o quê. Mas não. Eu usei isso para entender que o meu futuro eu podia fazer diferente. E cada dia que eu acordo, por mais cansado que eu esteja, por mais atarefado, que é o que a gente acabou de falar aí, de como que consegue fazer as coisas, sobrecarregado, eu acordo todo dia e falo, eu quero fazer diferente. E esse é o meu propósito, é o propósito que eu entendi, que Deus intercedeu na minha vida para eu ter esse propósito de criar 3 guri, que eu tenho 3 moleques, um de 7 anos, que é o Henrique, um de 5 anos, quase 6, que é o Guilherme, e um pequenininho de 2 anos, que é o Bernardo, fazer com que eles tenham uma base familiar bem como um castelo, tijolinho por tijolinho, para chegarem lá na frente, serem homens de verdade. Legal, legal. E aí, só voltando um pouquinho, quando o Henrique nasceu, há 9 anos atrás, Há 7 anos e meio. 7 anos e meio atrás, Isso. você começou a se interessar mais pela internet. Pela internet. Aí eu comecei a postar mais. Comecei a postar mais, não, porque eu sempre fui envergonhado. Eu comecei a postar e mostrar a minha essência, que já era assim. O que eu fazia já nos primeiros dias do Henrique, pelo padrão da sociedade, as pessoas já falavam que era muito, e para mim não era nada, entende? Eu acordar na madrugada, já era a minha vontade de acordar de madrugada, mas eu não sabia que isso seria bem visto aos olhos da sociedade.
que eu poderia mostrar para outros pais que isso não é só função da mãe. Um casamento, ele é uma sociedade. Exato. Então, se você age com 30% você e 70% a mulher, uma hora isso fica desequilibrado. Mas também você não pode agir com 50-50. Você tem que dar o seu 100%. Os dois têm que dar o 100%. Exato. É isso. E aí eu comecei a fazer coisas, cuidados de pai, que as pessoas falavam, cara, isso é louvável, porque o meu marido, o meu primo, o meu pai, o meu avô não fazem isso. Nunca vi fazerem isso. E aí quando eu me olhei no espelho, eu falei, mas eu não estudei para isso. Mas eu não tô me mostrando para isso. Isso tá aqui no meu coração. Eu quis fazer porque eu tive essa ideia pro melhor dele. Então tudo que eu fiz de cuidados e tudo mais para os meus filhos foi pensando no bem deles. E aí isso foi começando a ter uma repercussão na internet. As pessoas começaram a olhar com outros olhos um pai um pouco diferente do que os outros. E isso foi tendo uma repercussão positiva. E essa é a minha ideia, é passar para outros pais e mães alguns cuidados e sentimentos que são possíveis sim, num casamento, num relacionamento e numa paternidade, numa maternidade. Legal, legal. E você sabe que hoje, né, muitos pais acabam, infelizmente, abandonando seus filhos. Isso é muito triste. Muito triste. Eu vejo você, assim, quase que todos os dias, né, uma filha que não tem pai, o pai que foi embora, o pai que desistiu quando nasceu. E eu acho que quando você mostra isso, você também traz para esses pais coragem. Sim. Coragem de olhar para o filho e entender o quanto é importante, né, ele ter essa presença do pai, na qual você não teve. Obviamente que foi uma fatalidade, Sim. mas quantos pais estão aí vivos e não estão junto com os filhos, Sim. né? E às vezes por medo Ou por egoísmo. ou por egoísmo. Exatamente, né? Mas e aí, depois isso começou a repercutir e você, sei lá, as pessoas começaram a te acessar, olha, fala com meu marido, você precisa fazer alguma coisa, você precisa falar para mais pessoas, Isso. você começou a receber convites, como é que foi tudo isso? Como é que... Eu comecei fazendo essas fotos, comecei com fotos. Então, por exemplo, uma foto muito emblemática é o Henrique, eu deitado no sofá. Não tem nada de bonita a foto, uma foto bem caseira. Aí alguém tirou uma foto aqui de trás de mim e o Henrique aqui dormindo e fazendo Shantala. A consultora do sono me ensinando a fazer Shantala, que é uma massagem para estimular o sono do bebê, os ciclos e tudo mais. E aquilo ali começou que as pessoas falaram, mas eu nunca vi um pai participar, porque o pai está fora de casa trabalhando. Uhum. Eles não querem participar dessa parte, porque muitos dos entendimentos falam, e tem muita cultura disso, o pai é simplesmente provedor. Mas provedor do quê? Financeiro? Eu acho que a palavra provedor vai muito mais além. Exatamente. Porque o provedor pode ser de atenção, pode ser de carinho, pode ser de Deus, pode ser de amor, pode ser de companheirismo, de cumplicidade. O financeiro é apenas um. E, mesmo assim, sendo provedor financeiro, a gente consegue, por dedicação, criar nossos filhos. Basta querer. Então, se você saiu 7 horas da manhã e voltou 7 horas da noite, você consegue dar um banho no seu filho. Você consegue pôr ele para dormir. Que seja o dormir. Mas você vai criar laços, memórias afetivas do seu filho, que isso ele vai levar para a vida inteira. Porque a mãe é vista na criança como
aquela coisa de paixão, de cuidado, de colo. O pai é visto como um leão, como uma força interior, uma força por conquistar mais, por crescer mais. E se você não passa isso para a criança? Então você tem que passar, que seja um banho, uma história, o dormir ou uma acordada na madrugada. É possível. Tudo na vida é equilíbrio. É muito legal isso. Bernardo, é meu filho, É né? lindo. Ele também tem o Bernardo, É. de 2 anos, que é uma criança extraordinária. Estudam na mesma escola, Isso. então é muito bacana essa visão de pai, né? Eu sou um pai presente também. E quando eu chego, às vezes, do trabalho, o Bernardo já tá me esperando para brincar de lutinha. Olha, Cara, você tá acabado, você fala assim, e agora? Fala, Deus, me dá força, é isso. porque agora vai. E eu fico É isso. sempre. É Porque, assim, tem dias que a gente não consegue. Então, o Gui acabou de trazer que é possível. Às vezes você está cansado, você não vai conseguir isso no seu entendimento, mas faz um esforço que você vai ver que vai valer muito a pena quando os seus filhos atingirem aí a vida adulta. Sabe qual que é o melhor brinquedo do seu filho? Você sentado no chão com ele. Ele não faz questão de um brinquedo super caro, de um brinquedo que faz isso, aquilo. O melhor brinquedo que ele vai mais lembrar no futuro é você ali. O melhor brinquedo que o seu filho tem é você. É isso. Guardei essa frase. Nossa, que demais. Gui, recebi muitas perguntas. Isso daqui não é uma entrevista, mas não tem como. Realmente você é um pai extraordinário. Eu acompanho muito você e vejo, assim, falo, cara, como é que ele consegue mesmo? Que é muita coisa. Mas vamos lá. Como é que você consegue organizar o seu tempo, o trabalho, cuidar das crianças? E a gente esqueceu de trazer uma informação adicional aqui. Ele tem mais 2 pets e um coelho. coelho. Você acha que é fácil? 2 cachorrinhas lindas, por sinal, e um coelho. E tinha uma tartaruga. Mas aí eu doei em outubro. Tava Tava pesado. tava difícil. Sabe por quê? Eu não sei porque o aquário que eu tinha era adaptado, era o que era para o tamanho dela. E ficava na churrasqueira onde eu morava. Não, ela não vira churrasco. Ela ficava no lado da churrasqueira. E aí, quando fica mais quente, o sol batia numa posição que esverdeava a água, nascia alga. E esse aquário era pesadíssimo. Então, quando era assim, um tempo, depende da posição do sol, dava para levar numa boa. Eu trocava, uma vez por semana, aquele aquário. E era muito pesado. Não, dá muito trabalho. Eu já tive aquário Dá também. trabalho. Muito, muito Só que trabalho. quando tava nessa posição do sol, que era muito tempo, cara, tinha que trocar às vezes a cada 2, 3 dias aquilo lá. Então, tava me sugando muito tempo, sabe? Porque não é rápido. Você joga água, você esfrega, aí você vem com a mangueira, como ele era grande, era assim. Tinha que jogar mangueira dentro, tirar todo o sabão muito bem tirado, porque Sim, senão sim. fica resquício. Então, era 40 minutos. 40 minutos, 50 minutos ali só para aquilo. E, uma rotina com 3 moleques e toda a demanda que eu tenho, Coelho e pets. ficava difícil. E tem eu, né, que agora eu entendo que eu tenho que me cuidar. Antes eu ficava meio slow down nisso, eu ficava meio deixa pra já, sabe? Deixa pra amanhã. Mês que vem a gente faz. Hoje não. O Guilherme precisa estar bem pra cuidar deles bem. É esse o meu novo, o meu novo lema é esse. Eu tenho que estar bem pra cuidar bem dos meus filhos. Exatamente. Gente, olha, não é fácil, viu? Bom, e
Quando a gente fala, queria que você contasse um pouquinho como é que foi, né, que hoje, para quem não sabe, o Guilherme, ele não está, né, com a sua parceira, Isso. né, e falo que ele já vinha fazendo esse trabalho como um pai extraordinário, no seu relacionamento já, ainda casado, né? Sim. Desde que o Henrique Infelizmente, nasceu. infelizmente, houve essa interrupção Sim. e ele seguiu, continuou com o papel de pai, o que muitas vezes, né, Gui, eu queria que você trouxesse isso, e que muitas vezes os pais aproveitam também essa oportunidade exatamente para viver uma vida exclusiva Sim. para ele, né? Sim. E não para a família, para os filhos que continuam ali, né? Mesmo não tendo a esposa, os filhos continuam necessitando ali desse Cuidado. cuidado do pai e da mãe também. Eu queria que você contasse como é que foi tudo isso, né? Claro. Os filhos nunca vão se separar dos pais. Eles sempre terão o papai e a mamãe. Então, quando há uma ruptura, é importante tanto o pai como a mãe entender que aquela criança tem que ser suprida emocionalmente de tudo que ela tinha. Para quê? Para não ter problemas psicológicos no futuro. Para essa criança não sentir falta mesmo. Então, eu analisei isso e fiz com que os meus filhos passassem o mais tranquilamente por esse processo. Porque, vamos ser racionais, eles não pediram para estar ali. Eles nasceram por escolha nossa. No meu caso, foi planejada. As 3 gravidezes foram planejadas em momentos distintos. Falamos, vamos ter filhos. Então, eles não pediram para estar ali. Então, é importante nós termos responsabilidade afetiva e entender que eles precisam de cuidado. Eles precisam entender o momento, sim, não é nada mascarado, não vamos esconder tudo, mas também é importante que eles entendam o processo com amor, com zelo, com empatia e com cuidado. Precisa ter pegar no colo e falar, papai tá aqui, mamãe tá aqui. Então, essa foi minha preocupação e minha preocupação máxima de dedicação aos meus filhos nesse momento. Se vai durar 1 ano, 2 anos, eu não sei. Mas o meu cuidado que eu tinha desde que o Henrique nasceu vai continuar o mesmo. Agora, esse cuidado pós-separação, tem uma hora que ele vai ficando uma linha tênue, porque vai sendo algo natural. Eles entenderem que tem 2 casas, eles entenderem que tem 2 personalidades cuidando deles. E isso é importante, esse entendimento. Mas, como você falou, muitos pais no Brasil aproveitam desse subterfúgio para, vamos falar na boa, cai fora. É isso. Exatamente. Só que eles não sabem o problema psicológico do seu próximo. A gente fala tanto de vamos olhar ao próximo, né? Agora no Rio Grande do Sul, com doações, vamos olhar para aquele próximo, vamos fazer uma doação. E quando há casais que se separam, fazem uma ruptura, o seu próximo é o seu filho. E você não vai olhar por ele, não vai ter o zelo por ele. Então, é incabível, na minha personalidade, não ter esse cuidado. Na verdade, eu consegui manter o que eu já fazia com os 3 e arranjo forças para me multiplicar, para suprir outras necessidades que precisam. É cansativo? Muito, muito cansativo. Tem horas que a gente fala. Eu até fiz uns stories essa semana na varanda ali que eu sentei, eu falei, cara, até desabafei com o público, falei, cara, tô cansado. Às vezes a gente olha, fala, essa rotina de escola é preparar comida,
primeiro é preparar café da manhã, aí depois é brincar, depois preparar almoço, preparar a rotina da escola, que é lancheira, trocar, dar banho, escovar dente, sair da escola e chegar todo dia no mesmo horário. Porque eles não atrasam. Graças a Deus eu consigo manter uma rotina correta. E aí, eu sentei ali na cadeira e falei, cara, cansei. E tá tudo bem. Eu sou um ser humano. Você é um ser humano. Sim, sim. Todos nós somos passíveis a isso. Ninguém aqui é robô e ninguém quer o papel de super-herói ou super pai, super mãe. Na verdade, isso não existe, super pai. Eu, como pai, estou fazendo o meu papel. A sua esposa, como mãe, está fazendo o papel dela. Você, como pai, está fazendo o seu papel. Se todos tomassem esse cuidado, o mundo seria melhor. Porque teríamos uma geração mais amorosa também, mais educada, mais engajada com a paz, engajada com Deus e tudo mais. Você falou uma coisa muito importante de como você faz tudo isso. E antes de trazer aqui uma pergunta para você, eu queria dizer para você que está assistindo, e o Gui disse que não é um super-herói, que não é um super pai. Ele só está fazendo o papel de pai para 3 filhos, 2 pets e um coelhinho. E um coelho. Aí você deve perguntar, o Gui é um homem bem-sucedido, e ele é bem-sucedido. Ele é um homem público, e ele é um homem público conhecido. Ele não tem babá. Aí você fica reclamando na ponta que esse cara aqui, provavelmente você deve estar fazendo essa reflexão, deve ter 2 ou 3 babás. Não. Ele faz tudo isso sozinho. Sozinho. Ele prepara o café da manhã. Que eu ia até colocar isso aqui, como é que é a tua rotina com as crianças? É o café da manhã, é o almoço. E ele traz isso para o seu público. Ele fazendo tudo isso. Então, é importante falar porque é mais uma chance para aqueles pais que podem trazer isso como, já que ele tem uma babá, ou ele deve ter uma babá, Sim. né, o que ele não tem, Não. então por isso que ele consegue fazer tudo isso. Não, ele faz tudo isso sem ter uma babá. E minha rede de apoio é muito limitada. Minha mãe e minha irmã são super dispostas a ajudar no que eu precisar. Inclusive, nesse período que eu tô, foram, assim, surreais, assim, Cruciais no apoio. a aproximação da família raiz, vamos dizer assim, da nossa família verdadeira, me trouxe novos conceitos e olhares que antes eu não via. E é muito importante isso. Tudo que eu pedi, se eu pedir para minha mãe me ajudar, pode ser o que for, ela vai fazer. Só que minha personalidade não é assim. Eu não gosto de dar trabalho pelas minhas escolhas. Eu escolhi ter 3 filhos. Eu escolhi morar aqui. Eu escolhi a vida que eu tenho. Então, eu me sinto mal em fazer o outro ter trabalho por minha causa. Só em situações que realmente fogem do meu controle. Mas o que eu puder fazer com as minhas mãos para manter todos os pratos equilibrados, eu faço, sempre fiz, desde sempre. E o que eu vejo é assim, eu sempre fiz, mas agora eu preciso ter mais ânsia para sempre ter força e equilíbrio para fazer mais e mais por eles, entende? Porque eles vão crescendo, é mais fácil você ter domínio sobre um bebê. Você dá comida, você faz naninha, certo? E brinca um pouquinho. Troca a fralda. Mas as crianças, elas vão crescendo, criando autonomia, criando individualidade, que é muito importante quando se é pai de 3 crianças, a individualidade, que daqui a pouquinho eu comento.
E você precisa ter discernimento para trabalhar todos esses fatores, além de tudo, além de toda a rotina. Você precisa ter um olhar crítico em cima de todas essas questões que eles necessitam. São questões que, ao longo do desenvolvimento deles, é natural que eles tenham. E daí para pior, adolescente, são milhões de questões que a gente precisa estar atento. Olha o mundo como que está aí hoje. Então, se a gente não tiver discernimento para caminhar e fazer eles caminharem no caminho do bem, aonde vai parar? Queria que você falasse, aproveitando aí o gancho, de como é essa individualidade, né? Você tem o Henrique, você tem o Gui, o Henrique com 7 anos e meio, você tem o Gui ali com 6, né? Vai fazer 6, e você tem o Bernardo com 2, né? Então, eu, por exemplo, tenho o Bernardo que gosta de lutinha, mas... E o Henrique gosta de fazer leitura, de desenhar, o Bernardo quer brincar, quer ficar no... Como é que é essa individualidade? Como é que você faz tudo isso? Ó, desde que eu casei, eu sempre tive isso muito forte, de trabalhar a individualidade. Para você ter uma ideia, quando o Henrique ia nascer, a gente comprou cachorro. Não, desculpa. Quando o Henrique tava, a gente tinha a Marie. Quando a gente casou, a gente comprou. Quando o Henrique tava para nascer, eu comprei a Jade. Por quê? Porque eu considerava que a Marie não podia ficar sozinha. E eu não daria a atenção para ela que eu dava antes, porque ia chegar um bebê em casa. E eu falei, não é porque eu escolhi ter um filho que o cachorro precisa sofrer. A gente passeava, a gente levava para viajar, a gente tratava como filho. E aí, quando o Henrique estava chegando, eu falei, a gente precisa comprar uma companheira para ela, porque ela não merece isso, a gente tem muito amor. Aí, do nada, vai chegar uma criança em casa e ela vai... ela vem brincar, a gente, não, sai, Marie, sai daqui. Ela ia sentir, né? Ela ia sentir. Então, eu decidi pegar a Jade. E aí o Henrique veio sozinho durante 1 ano e 9 meses. Ele tinha toda a atenção de todo mundo, todo o cuidado, todo o amor. E aí veio o Guigui. E aí, desde ali, eu falei, a gente precisa não dividir o amor, a gente precisa multiplicar. Porque dá para ter o amor com 2 filhos, com 3, com 4, mas você precisa multiplicar. Exatamente. E aí, eu comecei desde pequenininho a fazer momentos do Henrique. Então, o Henrique tinha aqueles momentos que eram só dele, para trabalhar o que ele gostava, para trabalhar o que fazia ele se sentir bem, para ele se sentir valorizado e não depreciado por ter chego alguém e tomado o lugar dele. Não. E a gente fez isso muito bem, porque ele cresceu, o Guigui cresceu até agora com 7 e 6 anos e cada um sabe o seu espaço. E eu ainda trabalho isso. Eu pego o Henrique no horário intermediário, porque eu fico 2h40 com só ele. Mesmo com 3 filhos, eu tenho essas 2h40 para trabalhar o que eu quiser com ele. A gente compra figurinha, vê jogo, brinca, conversa, só para ele. Então isso, a longo prazo, vai fazer uma baita diferença na vida dos seus filhos. Uma baita diferença. Porque ele vai entender que você tá ali de corpo e alma. E não só criando. Você não vai estar só, come aí. Vai tomar banho. Faz isso. Vem dormir. Não. Você vai estar ali para entender o momento dele. A paternidade, ela pode ser em cima de amizade, mas tem que ter um equilíbrio. Porque tem que ter amizade, mas autoridade. É diferente autoritarismo de autoridade. Exato. Eu sou um amigo com autoridade. Se você parte para o autoritarismo, é aquele pai, vai fazer isso, vou te bater e tudo mais. Eu não. Eu sou aquele amigo que conversa, que brinca, que se diverte,
que tá ali de corpo e alma com a criança. Mas eu tenho minha autoridade. A hora do banho, a hora da rotina, eu tenho uma rotina muito bem dividida. Eles fazem certinho. E aí, voltando, chegou o Bernardo para bagunçar tudo. Porque eu tinha a individualidade do Henrique, legal. A individualidade do Guigui crescendo, deixou de ser bebezinho, virou amigo, tudo. E aí chega o Bernardo para misturar tudo. E aí eu me vi na necessidade de trabalhar momentos diferentes. Então, o B é um bebê, vamos fazer coisas de bebê. Mas enquanto isso, o Henrique vai estar junto num primeiro momento, mas ele vai ter um momento dele. O Guigui, que é o sanduíche da situação, vai ter um momento dele. Mas também é importante a congruência entre os três. Então, o que eu faço? Eu brinco muito com os três juntos, incentivo o relacionamento entre eles, mas eu falo, Guigui, olhando nos olhos, Guigui, o que você quer fazer agora? Guigui, para onde você quer ir no final de semana? Guigui, o que eu tô precisando fazer para você ficar feliz? E ele entende. Ele fala, papai, agora eu quero isso. Que é onde você trabalha na individualidade. Na individualidade de cada um. Isso. E aí ele se sente ali Valorizado. valorizado numa condição que é uma necessidade dele, né? Isso. O Bernardo tá começando a entender isso. Em alguns momentos, se o Guigui tá no meu colo, ele vem, papai, 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 e quer o meu colo. E, para um bebê de 2 anos, é totalmente entendível. Beleza. Só que ele já tá começando a entender, a respeitar o espaço do Guigui. Então eu falo, B, daqui 5 minutos eu te pego. Ou, vem junto, cabe os dois. Quantas vezes eu já carreguei 2 filhos no colo, ó? Milhares, minhas costas devem estar todas ferradas. Várias vezes. E ele tá começando a entender que ele é um ser humano único, ele precisa do momento dele, mas também precisa respeitar o espaço dos irmãos. Toda noite eu tenho um momento com o Guigui e com o Rick juntos, que é eu deitar na cama e ali, durante 15, 20 minutos, eu estou na cama para eles, para a gente conversar. Todos os dias que eles estão comigo, é assim. Independente de onde eu tô, se é hotel, se eu tô estressado, se eu tinha muita coisa para resolver depois, não interessa. Naqueles 20 minutos, o mundo para de girar. E eu estou ali para eles entenderem e brincarem comigo. E o que a gente faz sempre? Fica conversando. Papai, qual que é o maior dinossauro do mundo? Eu vou lá e pesquiso. Olha, esse é o argentinossauro, esse é o maior dinossauro do mundo, não sei o que lá. Papai, qual que é o maior pé do mundo? É tudo assim maior, com recorde. Qual que é o menor? Qual que é o menor país do mundo? A maior cidade do mundo? E eles vão tendo uma cultura, ao mesmo tempo que eles entendem que aquele momento é para eles. Uau, muito bom, muito bom. Trazendo um pouquinho do pet que a gente falou, você acha que o pet ajuda nessa dinâmica, né, com os filhos? Ajuda muito. Já é provado que o pet, com o bebê, acelera o desenvolvimento da criança em todos os sentidos, tá? É importante, claro, sempre o pet bem cuidado, vacinado e tudo mais. Eu sou super a favor disso. E eu reparei isso. O Henrique, ele jogava a bolinha para Marie, bebezinho, eu tenho o vídeo dele, sei lá, 5, 6 meses, ele pegava a bolinha e jogava pertinho, assim. Então ele entendia que aquela bolinha podia ser jogada para algo pegar. Você entende? Pro adulto é fácil entender, joga a bolinha pro cachorro, beleza. Mas para um bebê que não tem discernimento nenhum ali, é muito complexo. Com 5, 6 meses, que nem fica sentado, mas ele tá ainda fazendo tummy time, que é aquele exercício de levantar, fazer assim na bolinha pro cachorro pegar. Então, com certeza, acelera o metabolismo, acelera o desenvolvimento da criança, tirando que cria empatia, né? Maravilhoso.
Os 3 meus são super ligados a bicho. E isso foi um dos motivos que eu não quis doar o meu coelho nesse processo todo. Eu falei, dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho. 2 cachorros, 1 coelho, dá trabalho. Mas, cara, eles chegam, eles brincam, eles se divertem, então eu vou manter. E isso depois vira memória afetiva. Tudo que nós fizermos para construir memórias afetivas hoje vai refletir positivamente no futuro. Quando a gente olha, por exemplo, toda essa dinâmica com os pets, coelhos, crianças, como é que você vê hoje a questão das telas? Elas te auxiliam? Como é que você controla isso, né? Porque aí a gente vai para a individualidade também. Sim. Então, o Henrique, ele está num outro nível, né? Buscando outras informações, outros conteúdos. E aí o Gui ali, enfim, o Bernardo começando, né? Porque ele já quer assistir o desenho, enfim. Sim. Como é que é isso para você? Como é que você deixa um pouco, isso ajuda? Ou você tira totalmente? Como é que é isso para você? Assim, a minha personalidade, em todos os sentidos da minha vida, em todos os ensinamentos, é equilíbrio, tá? Partindo desse pressuposto, eu acho que as telas, elas têm que ser dadas às crianças com muito equilíbrio e cuidado e responsabilidade. Eu falo hoje em dia que as telas são a nova chupeta, é a chupeta virtual. Porque é fácil você deixar uma criança ali horas e você ficar na internet fazendo suas coisas, você até trabalhando, que aí entra em outro nuance, e tomar banho, cozinhar, é uma chupeta virtual. No meu entendimento, as telas fazem mal para o desenvolvimento cognitivo da criança. E a ciência como um todo tem isso como praxe. Ela tem comprovado isso. Tem A ciência tem comprovado isso. Faz mal, tá? Comportamental, psicológico no futuro. Então, tudo isso tem ligação. Na minha rotina, eu deixo o que a ciência fala. Eu sou muito pé no chão, muito científico. Eles falam tela a partir de 2 anos, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia, de 5 a 8 anos, 2 horas por dia. Alguma coisa assim. Eu deixo exatamente isso, tá? E eu divido essa 1 hora, por exemplo, do Bernardo, no dia. Não é que eu deixo 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora à noite. Não. Eles acordam, eles podem ver 20 minutos. O Bernardo gosta de ver o desenho dele, mais infantil e tudo. Depois, eu vou entrar nesse quesito, tá? Que é até um erro, mas você vai entender. Na hora do almoço eu deixo mais um pouquinho, mais uns 10 minutos. E depois da escola, mais uma meia hora. Antes de dormir ali eu divido entre o jantar e a hora de dormir. O Henrique pode ver mais um pouco, eu deixo 2 horas. Então ele pode ver em alguns momentos. Como eles estão em turnos diferentes, fica mais fácil. Então quando ele chega da escola, eu vejo um jogo, eu faço alguma atividade, posso deixar a TV ligada. E como a minha rotina com eles é muito intensa de atividades lúdicas, atividades escolares, atividades de aprendizado, é muito fácil para mim controlar a tela, porque eles não fazem questão. Quando eles lembram da tela, tá super ok para deixar aquele horário. Então, às vezes, eles não vêm um pouquinho de manhã, viram ali 10 minutos, já começaram a dançar, a brincar e tudo. Tudo bem se eu deixar mais um pouco na hora do almoço, eu tô no bônus. Sim. Então, para mim é muito fácil controlar as telas para eles. E o Guigui eu deixo um meio termo, entre 1 hora e meia, 2 horas. Eu nunca chego a 2 horas. Por quê? Porque eu já vi diferença comportamental no Guigui quando tinha um pouco mais de tela. E isso um pouquinho no passado, não por desleixo dos pais, não, mas pela rotina. Não somos de ferro, eu enfatizo aqui. Somos pais reais, é carne, e às vezes acontece de deixar um pouco mais na tela, tudo. E o que aconteceu com a gente foi que o Bernardo teve um momento que ele, enfim, o jogo ele vai trazendo para você esse excesso,
né, de fases de futuro, né? A gente chama de síndrome do pensamento acelerado, né? E ele vai buscando, e quando ele não consegue, gera a irritabilidade. E ele mordeu o tablet. Caramba. Aí a gente olhou o tablet, a Fernanda que viu, né? Falou, nossa, o que aconteceu com o tablet? Uma vantagem que a gente tem que o Bernardo conta tudo pra gente. Isso é bom. Conversa muito com ele quando chega da importante. escola, isso é muito legal. E aí ele mordeu e a gente foi entender, filho, mas o que aconteceu? E aí ele disse, fiquei nervoso com o jogo e mordi o tablet. Caramba. Cara, aquilo pra mim, eu não acreditei. Eu falei, como? E você fica nervoso também, né? Você fala, e agora? Como é que eu lido com isso? Como é que ele pode ficar nervoso com um jogo? Sim. Porcaria de um jogo, né? Mas aquilo, a gente foi esquecendo, e é o que você falou. Eu acho que todos os pais acabam dando alguns escorregões aí. Porque não é um julgamento. É o que eu falei. Somos Pessoas normais. pessoas normais e não é um julgamento. Eu consegui arrumar a minha rotina para ter menos telas. Eu consegui. Mas, às vezes, na vida de outras pessoas é impossível. Então, a vida tem que ser leve. Não adianta a gente ficar... A gente já se cobra tanto, né? Sim. Já é cobrança tão repentina, o tempo inteiro se cobrando. Mais uma, se houver equilíbrio, tá tudo ok. Então, se você tiver possibilidade de... Você trabalhou, mas depois que você trabalhou, você tá cansado, mas nesse momento não dá tela, é o equilíbrio. Exatamente. Foi o que a gente fez. E a gente começou a mudar, e a gente ficou também super chateado, né? Porque você fica chateado com você mesmo. Peso, Fala, culpa. caraca, eu não percebi isso daí. Eu não percebi que deixei meu filho ali, né? E, enfim. E a gente acaba ficando bravo com a criança. Não tem nada a ver com ela, tem a ver com a gente, né? E foi aí que a gente começou a conversar com ele, óbvio. A gente não tirou a tela dele, mas nós conversamos, explicamos que o jogo é uma coisa que não é real. E eu sempre fui trazendo isso para ele, para mostrar para ele também que é importante lidar com algumas frustrações. Isso é importante. E aí eu sempre falo para ele, eu digo para ele o seguinte, e aí filho, o que aconteceu na escola? O que não foi legal para você? Né? Por que eu faço essas provocações? Para que quando ele me traz uma palavra ruim ou uma frase ruim, algo que aconteceu ruim, e depois eu vou te contar uma outra situação que ocorreu, eu sempre tento mudar essa mentalidade dele e trazendo palavras de mais positivas, né? Isso é legal. Para que ele, quando ele fala assim, eu tô chateado, eu tô triste. Não, filho, você não pode ficar triste. Por que você tá triste? Porque ele não entende ainda o que é a tristeza. Sim. Mas se desde já a gente ir fortalecendo tudo aquilo que ele vem trazendo, a gente vai criar uma criança frustrada que não vai conseguir sair daquilo, né? Sim. E a gente faz esse trabalho. Mas depois eu trago para você aqui uma situação que aconteceu, que aí vem a questão da educação e esse cuidado que a gente tem que ter com os filhos, né? Essa transparência que Tem que ter transparência. que você traz. Porque a frustração, ela é, com equilíbrio, bem-vinda na educação do filho. Muito se fala sobre, fazendo isso você mima a criança, você faz isso. Você sabe o que é o mimo? É você tirar a autonomia da criança. Então, por exemplo, ela sabe fazer xixi. Ela sabe levantar as 2 tábuas e fazer xixi. O que é mimar? Você levantar as 2 tábuas para ele. Agora, mimar não é dar carinho, não é dar amor. Isso é o sentimento que você tem por ele. É diferente. Sim. Você pega ele no colo, você mima, você dá muito presente. São questões totalmente diferentes. Mimar é tirar a autonomia da criança. Então, se ela sabe fazer uma função, deixe ela fazer essa função. Deixe ela se desenvolver nesse percurso. E aí, se ela não conseguir, ela vai se frustrar. Mas aí você, com calma, ensina. Porque se você chegar... Você foi pôr suco no copo e derrubou o copo, não sei o que lá, não faz nada direito, tal. Cara, acabou.
Esse é o gatilho. Acabou. A criança não vai... Ela vai ficar insegura, vai ser uma criança insegura no futuro. Chega lá, ensina 1, 2, 3, 5 vezes. Você já não derrubou copo? Várias vezes. Mesmo adulto. Agora. Agora. Cara, é direto. Se a gente parar pra pensar, a gente faz umas coisas de criança que é... E se fosse nós, a criança? Por exemplo, já é a segunda vez nessa semana que eu esqueço de pagar o estacionamento. Eu entro no carro, ponho o cinto, ligo o carro e percebo que eu não paguei o estacionamento. E se fosse o seu filho, você falaria o quê? Ah, tudo bem, filho. Vamos lá que eu vou pagar. Ou você falaria, caramba, você esquece de tudo, hein? Tá com a cabeça onde? Pô, eu poderia falar isso pra mim mesmo. Pô, para de esquecer. Quantos estacionamentos você já pagou? Ou põe aí Tem o auto-julgamento, né? uma tag. É fácil aí. falar do outro, né? É fácil falar do outro. Imagina uma criança. Exatamente. Uma criança que não tem a parte emocional madura, não tem a educação ainda construída como nós, Sim. e também não tem vivência nenhuma. Então, quando acontecer alguma coisa que ela deveria fazer certo, calma. A minha mãe, a minha vida inteira, eu acho que eu aprendi, minha vida inteira falava, Gui, cultive sua paciência. Cultive sua paciência. E isso em todos os âmbitos da minha vida ela falava. Hoje em dia, eu tenho uma paciência que para me tirar do sério, qualquer motivo, tem muitas vezes em reuniões assim com crianças e tal, as pessoas falam, cara, como? Como você consegue? Alguns amigos viajam em hotel comigo, tal, vem eu cuidando das crianças, fala, meu, ele não pede ajuda pra nada. Minha mãe falou isso outro dia. Ele não pede ajuda pra nada, ele tá sempre ali de pé com essas crianças. Por quê? Porque eu soube entender o momento de cada criança, a necessidade que elas não escolheram estar nesse momento, nessa situação, por boa ou por ruim que seja a situação, e eu tenho que ter paciência. Porque se eu não tiver paciência naquele momento que a criança requer a minha paciência, como que vai ser essa criança no futuro? Se ela está desequilibrada, se ela está num momento de birra, alguma coisa, eu vou falar o quê? Eu vou me multiplicar em cima dela? Tipo, você não pode, eu tô fazendo pior. Julgar, gritar, né? Eu vou estar fazendo pior, concorda? Exatamente. E eu tenho que mostrar o equilíbrio. Eu sou o ponto de equilíbrio dessas crianças. Se elas não se espelharem em mim, elas vão se espelhar em quem? Se elas tiverem medo de mim, elas vão confiar em quem? Exatamente, exatamente. Tem um amigo meu, Eu vou. Marcelo Facchi, e ele falou uma coisa nesse último encontro que foi muito bacana. E ele falou o seguinte: os nossos filhos precisam ser educados pelo coração e não pelo comportamento. E você falou isso É isso no aí. início da tua fala. É isso. Né? E muitas vezes a gente educa pelo comportamento e Exato. não pelo coração. Concordo. E quando a gente vai pelo coração, são as conversas. Você acha que seu filho vai ficar pulando no sofá quando ele tiver 15, 20 anos de idade, gente? Não! Você acha que seu filho, quando ele for pegar lá a canetinha e desenhar na parede, ele vai ficar desenhando quando ele tiver 15, 20 anos? Não! A orientação tem que ser sempre pelo coração. Seu filho está nervoso, aconteceu alguma coisa, vai conversar com ele. E o Marcelo, ele fala muito sobre isso também, né? Que muitas vezes a gente precisa entender o que gerou aquilo. Sim. Né? Hoje, quando eu falo com o Bernardo, por exemplo, e sigo muito essas pessoas que são influentes, você, ele, que fala sobre família, sobre o cuidado com os filhos, e que pesquisam muito para entender se vocês, se a gente está seguindo, né, os passos corretos, a gente acaba aprendendo. Sim. Né? Tira o ego de lado. Tira o ego de lado. Tira o ego de lado. O ego destrói tudo. 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 Tem que ter o equilíbrio. Tira o ego de lado, você vai ver que você vai aprender com muita gente, seus amigos, Isso. que fazem coisas boas. O Gui
faz coisas extraordinárias. E toda vez que eu ver uma coisa bacana, eu vou pegar aquilo e vou falar assim, cara, vou fazer isso com meu filho. Sim. Seja uma brincadeira, seja um cuidado, né? Então, que vocês continuem, né? Um beijo aí para o Marcelo Fachin também. Que vocês continuem fazendo esse trabalho extraordinário, tendo esses cuidados e também multiplicando isso para as pessoas, Para para mais nós, né? pessoas entenderem, né? Exato. E complementando o que você disse sobre, que é muito interessante, com 15 anos ele vai estar pulando no sofá e tudo, não vai estar. Você acha que por quanto tempo você será o centro das atenções do seu filho? Ainda. Se você perder o seu tempo e o tempo dele só brigando, só julgando, a infância passa assim. Depois dos 10 anos, ele começa a ver outros horizontes. É o amiguinho, o fulano na internet, é o jogo, é o videogame. E nós, pais, começamos a ser coadjuvantes. Podemos sim ter amizades durante toda a vida com nossos filhos e, se Deus quiser, teremos. Mas aquela coisa de só papai, eu quero brincar com o papai, eu quero isso do papai, aquele brilho nos olhos, aquela emoção, não dura para sempre. A gente tem que criar filhos para o mundo e não para nós. E nós não podemos depositar o nosso sentimento, que às vezes pode ser egoísta. Não, eu quero meu filho aqui até os 30 anos. Não, essa criança vai virar um adulto como nós. E essa criança precisa ter na cabeça todo um caráter formado, toda uma personalidade formada, e sim, ela tem que voar. Então, depois dos 10, 12 anos, essa criança precisa se desenvolver. Então, ela vai criar outras amizades, outros objetivos e tudo mais. E você, nós temos que nos adaptar a cada fase da criança. Para quê? Para estar ali presente de corpo e alma com maestria. Para ser corpo presente nessa transição de cada fase da criança, porque ela vai precisar de nós. Menos amor, assim, de dependência, entende? Mas vai precisar da gente o tempo inteiro. Exatamente. Eu me lembro também de uma situação que aconteceu, foi muito interessante, que o Bernardo pegou um lápis lá, era um lápis só, né? Começou a desenhar na parede, eu olhei aquilo e pensei, peguei a folhinha, filho, aí na parede não é o local para desenhar, você precisa desenhar aqui, ó, e trouxe a folhinha. Olha que engraçado. Pegou a folha e começou a desenhar na folha. Olha aí. Se naquele momento eu grito, brigo, falo um monte para ele, o que ia acontecer? Ia gerar o gatilho, né? Isso. Que poderia levar para o resto da vida de um pai ofensivo, né? Violento, autoritário, e que, enfim, você poderia perder seu filho ali naquele momento. Né? Lembre-se, cultive sua paciência. Cultive sua paciência. Uau, muito conversa boa. E aí, queria fazer uma pergunta para você, Gui. Que impacto a alternância de casa tem sobre os seus filhos e como você lida com isso no dia a dia? Como é que é isso para você? Isso tem sido o maior desafio para mim. Porque como eu sempre fui muito presente na vida deles, full time, agora é 50% do tempo. A guarda é compartilhada a cada 3 dias. Então são 2 ciclos para um na semana e um ciclo para o outro. Aí na semana seguinte, inverte. Então dá certinho a conta. Então, por exemplo, eu vou pegá-los na segunda-feira às 9 da manhã. Eu fico até quarta, ela de quarta a sexta e sexta a segunda eu de novo, tá? Aí inverte. Então dá certinho essa conta. E esse tem sido o maior desafio na minha vida, é estar sem eles. Uhum. Porque abre uma lacuna. E uma lacuna que hoje eu tenho entendido que o que vai ser preenchido? Um novo Guilherme, com
costumes, com novas vivências, com novos sonhos, que eu aproveito esse tempo sem eles para desenvolver. Então, meus projetos pessoais, minha profissão, meus trabalhos, minhas gravações, tudo eu uso esse tempo, dessas lacunas quando eu estou sem eles. Quando eu estou com eles, é dedicação full time. O tempo inteiro eu estou com eles. Então, eu acordo, espero eles acordarem, levo para a escola, o Henrique, que estuda de manhã, aí dou café da manhã para um, dou café da manhã para o outro. Dar café inclui fazer o café, então tem pão, ovo, frutas, é um menu bem completo que eu faço assim, para suprir as necessidades deles. Aí brinco, aí chega a hora do almoço, às vezes quando a gente extrapola um pouco brincadeira e atividades, eu tento pegar algo mais pronto, mais saudável, sempre sou da linha saudável, tá? Então legumes, um arroz, feijão, todas essas coisas assim, sou pouco, não sou contra fast food nem nada, mas com equilíbrio também, como as telas, Sim. sabe? Eu acho que é importante. Sim. E aí eu levo para a escola. Nesse período que eu os levo para a escola, eu tenho algumas horinhas para resolver alguma coisa que eu preciso. Até pegar o Henrique, que é um horário um pouquinho mais cedo que os outros, para eu ter a individualidade que a gente conversou. Legal. E aí, à noite, eu fico com o bando todo, com os três brincando e tal. Ainda tem sido um pouco difícil essa parte de fazer dormir num horário adequado. Antes, era mais fácil. Dava 8h30, 9 horas, bora pra cama. Fazia a rotina do sono, tal, conversava aqui, como todo dia, e dormiam. Agora tá um pouquinho difícil. Por quê? Porque eles chegam num fervor para fazer atividade comigo, uma vontade de brincar, uma vontade de ficar comigo, que, cara, e é real, porque eu filmo, uma ânsia de pai, assim, sabe? Eles ficam querendo. Quando eu vejo, já passou o horário, já estourou. Então, eu tô tentando trazer um pouco mais cedo, para umas 8h30, 9 horas. Só que eu penso, eu já tenho 50% do tempo com eles. Aí, eu tenho que pôr mais cedo. Cadê meu tempo com eles? Só que aí, vem outro fator. É egoísmo meu, porque essas crianças precisam dormir. Precisam ter as horas de sono para se desenvolver. Então, o que eu faço? Um equilíbrio. Um dia dorme um pouco mais tarde, um dia mais cedo. E isso eu super converso com eles. Eles super entendem e super flui. No final, a nossa noite é sempre muito divertida. Ele fala, vai embora. Que delícia, que delícia. Muito bom falar com você. Tem uma pergunta aqui que pediram para eu fazer para você. Essa é uma pergunta bem bacana. Houve algum momento particularmente memorável ou desafiador que você enfrentou enquanto cuidava de seus filhos e pets ali? Lembra de alguma história assim que... Cara, esse foi desafiador, assim. Tem algumas histórias, viu? Tem algumas histórias. Teve uma vez que eu morava lá em São Paulo ainda, o Henrique devia ter uns... 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tava brincando com ele na varanda que a gente fez de brinquedoteca. E aí, ele fez uma bomba. Uma bomba. Que ele sujou, acho que metade da brinquedoteca. E sujar um monte de brinquedo é literalmente uma bomba. Eu tive que pôr ele tinha cocô daqui até o pé. Eu tive que pegar, e foi do nada, sabe aquele cocô amarelo ainda começando tinha menos de 1 ano e meio, acho que tinha Eu sei. Começando aquela alimentação mais pesada e tal. Cara, que horror, eu tive que lavar a varanda com mangueira, com aqueles tapetes EVA, tive que lavar, deixar no sol, mas foi uma bomba, literalmente. Não dá nem pra explicar, né? Eu passei por isso. Uma noite de terror. Eu tenho gravado isso em um vídeo, que eu fazia vídeo todo dia no YouTube nessa época. Noite do terror, alguma coisa assim. Que, foi
uma lambança. Acabou com a varanda, assim, demoraram uns 2 dias pra gente conseguir deixar tudo certo. Tiveram algumas vezes que sempre relacionado a isso, né, que, por exemplo, na minha antiga casa tinha uma trilha no meio, do condomínio que dava numa capelinha. E assim, não era uma trilha pequena, tinha 1 quilômetro. E aí eu com o Henrique, desfraldando, ele vira pra mim e fala com o Guigui, desculpa, com o Guigui, Aqui em Alphaville ou em São Paulo em ainda? Alphaville. Ele vira pra mim na capela, depois de 1 quilômetro andando no meio do mato da floresta: "Papai, cocô, diante de Deus". Eu falei: "Guigui, não, sério? Cocô, 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 cocô". E assim, é cocô, não é tipo, eu seguro, é cocô. Cara, eu tive que pegar a folha da árvore. Ele fez ali, eu tive que pegar a folha da árvore e falar: "Faz aqui", porque eu não ia deixar o dejeto ali, diante de Deus, na frente da capela também, né, e no meio da floresta. Aí embrulhei um monte de folha, assim, deixei na folha, aí fui levando 1 quilômetro carregando a folha, assim, o cocô. Ainda bem, e você ainda guardou, né? E aí limpei com folha, tirei o excesso com folha de árvore. Meu, parecia nativo ali, sabe. Foi terrível. Tem mais história, tem, quer ver? Pensar. Nossa, mas essa é demais, né? Nossa. Teve uma vez, o ano passado, o Henrique fazia futebol. Era lá pra novembro, faz pouco tempo. Levei ele no futebol, estacionei o carro, ele: "Ih, papai". Falei: "Que foi?". "Acho que eu fiz cocô". E tipo, ele já é grande, só que deu algum Tadinho, revertério tadinho. dentro do carro. Meu, eu tive que lavar o carro umas 5 vezes. Aí eu desci Faz da higienização e o cheiro não sai, né? meu, ele tinha cocô até o pescoço, porque ele se ficou nervoso, assim. Meu, Tadinho. foi terrível, foi terrível. São coisas aconteceu com a gente, né? Eu lembro uma Exato, situação super constrangedora comigo, eu indo constrangedor. no play eu estava indo pro Play Center, numa um passeio da escola, cara, comecei a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. Então, putz, é muito É difícil, muito, não tem como não segurar, tem né? como. Tadinho. E tem outras situações, por exemplo, eu tô viajando, os 2 querem colo, e os 2 já grandes. Meu, carregar os 2 por assim, tô na Disney, os 2 cansados, sabe. Carreguei um aqui, assim, sabe. As pessoas passavam olhando, porque eu tenho uma péssima mania, eu esqueço o carrinho. Mas assim, não é uma vez, são todas as vezes. Eu esqueço de levar carrinho. Então, o que eu carreguei esses moleque no colo, ou no cangote, tem até apelido, a gente chamava Kevin na batatinha, tem até apelido o meu colo. E aí era um aqui, o outro aqui. Teve uma vez que o Bernardo quis colo, aí eu falei: "Cara, eu não consigo pegar os 3, eu não tenho força física, minha academia já tá feita". E aí eu ia revezando, 5 minutos cada um andava, porque olha, eu carreguei muito criança no colo. E eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falava pra eles: "Se vocês me carregarem quando eu tiver velhinho, me ajudar a andar quando eu tiver muito velhinho, eu carrego vocês". Aí eu então eu carreguei, isso não é mimar, carreguei mesmo, aproveitei, e agora eles andam, correm, jogam bola e tá tudo certo. O Bernardo não, o Bernardo ainda requer muito colo. Nossa. Cada história, né? História boa, né? Que a gente lembra hoje, fala, Tem "Pô, naquele várias, momento é. você, putz, você achou difícil ali, o que que eu faço agora?" E Mas você depois. precisa, pra passar por esses momentos, você precisa fazer. Exato. Você precisa estar ali, presente. Porque senão, quantos momentos você perde na sua vida com seus filhos? Porque no final, o que vale? São as lembranças. É a vivência. É olhar para o seu filho e falar: cara, eu conheço cada célula do seu corpo. Eu conheço cada reação sua. E você pode contar comigo para tudo. É isso que vale na vida. Gui, como que você cuida e garante o seu próprio bem-estar enquanto você está gerenciando aí tantas tarefas? Porque aí foi o que você falou lá atrás. Então,
hoje Hoje, eu entendo isso e sei que preciso me cuidar mais. sim. Mas lá atrás, o que que acontecia? Como que é esse cuidado de hoje que não tinha lá atrás? Como é que é isso? Tá. Durante muito tempo, muitas demandas do dia ofuscavam o meu tempo, literalmente. Eu não tinha tempo para olhar para mim. Então era sempre, cabelo semana que vem, vai cortar o cabelo rapidinho, com um no colo. Dá, tranquilo. Vou cortar unha, corta daqui 5 dias, corta daqui 4 dias. Quero comer mais tranquilo. Não tem como comer tranquilo com tanto filho. Então eu ia procrastinando o meu cuidado. Era como as pessoas procrastinam tarefas, eu ia procrastinando, jogando para frente os meus cuidados. E eu não enxergava isso. Eu enxergava como uma doação. Como eu sou adulto, eu tenho minhas responsabilidades, escolhi isso e tá tudo certo. Mas a gente não pode se anular assim, porque a gente tem que estar bem, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte para deixá-los fortes. Então, hoje em dia, eu entendi esse meu erro de não me cuidar. E tô correndo atrás. Tô me cuidando, tô me alimentando melhor, tô fazendo check-up médico com frequência, tô cuidando da mente, fiz terapia, então para entender muita coisa de alguns momentos. E entendi que nada é luxo, são necessidades orgânicas nossas. Sim. Fiquei anos sem ter noites de sono reconfortantes. Anos. E eu tive que entender que o sono não é luxo. A gente precisa do sono para viver, porque senão a gente vai definhando. E durante anos eu não enxergava isso. Eu enxergava como uma doação para a família. Então o meu objetivo era sempre doar para o melhor da família. E hoje eu enxergo algo diferente. Tem que doar, tem que fazer. Alguém tem que fazer. Mas a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar forte para eles estarem felizes e fortes também. É isso aí. Gui, hoje você é um pai solteiro, pai de 3 filhos, Sim. 2 pets e um coelho. E o que que você, quando você olha, né, a formação da família, o homem, a mulher, o pai e a mãe, o que que representa a família para você, hoje sendo um pai solteiro? A família, para mim, representa todos os alicerces de um crescimento saudável de uma criança. Eu indico a todos que têm um casamento com filhos a incentivar todo o relacionamento. Então, para manter a base familiar. Todos os casais têm problemas. Nada é perfeito. Mas se você souber conduzir, conduza. Sempre em prol da sua felicidade, da felicidade do cônjuge e da felicidade dos filhos. É muito importante ter a base familiar. No meu caso, que houve essa ruptura, foi formada uma nova família entre eu e meus filhos, do meu lado, certo? E eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque eles continuam tendo o pai do mesmo jeito, só que multiplicado para o bem. Então, ele não é o que a gente conversou inicialmente, que o pai vai sumir ou vai ver a cada 15 dias e vai mudar todo o entendimento. Não, é só uma família diferente, um formato da família diferente. É válido? É válido, porque essas crianças crescerão saudáveis. É o meu compromisso, é o meu propósito de vida perante Deus. Só que, se você tem
uma família constituída, mantenha. Nossa, muito, muito forte isso. Muito forte. Eu vou até trazer novamente o que o Guilherme falou, olhando para vocês, porque ele disse exatamente o seguinte: se você tem aí a sua família constituída, faça de tudo para mantê-la. É isso. Porque é muito difícil para todo mundo uma separação. É muito difícil. Muito forte. Todos os lados sofrem. Todos os lados sofrem. Então, cuide da sua família. Cuide da sua família. E complementando, os filhos também sofrem. Exatamente, exatamente. Gui, cara, é muito bom falar com você. Olha, posso te dizer que está sendo assim, uma das melhores conversas que eu já tive aqui. É muito bom tê-lo aqui. Eu queria, para fechar, a gente sempre deixa aqui uma pergunta para quem está nos assistindo lá. Na verdade, a pergunta é minha, mas a afirmação vem de você. O que a gente pode fazer para ajudar? E eu queria que você trouxesse para essas pessoas, apesar de já ter trazido algo muito forte, que é o cuidado com a sua família, o que você poderia trazer para esses pais que estão nos assistindo agora, seja em qualquer circunstância, mas o que você poderia trazer assim de ensinamento na prática? Faça o quê? Que você poderia trazer? Eu acho que num primeiro momento, todos os pais e mães que estão nos assistindo precisam ter empatia pelos seus filhos. Você gostaria que fizesse isso com você? É olhar ao próximo, tá? A partir disso, se você tem algum ponto que você se sente ausente, se esforce. Tente suprir essa necessidade. E se você não sabe o que você é ausente, questione seu filho. Você gostaria que o papai brincasse mais com você à noite? Você gostaria que a mamãe revezasse com o papai a hora do banho? Você vai ver que vai sair respostas surpreendentes ali. Então pergunte, questione, converse, tenha muito diálogo com seus filhos. Porque se nós não tivermos o diálogo muito aberto com eles, eles vão ter fora. E eles criaram um muro com você. Então a gente precisa ter o diálogo, ter a empatia. Só que para ter isso, o caminho é muito longo. Não é do nada. Não é você chegar à noite hoje e perguntar: você está precisando disso? É lá atrás. Então se a pessoa, o pai e a mãe, tem um bebezinho, é ali que começa. É ali na sementinha. Comece mudando dentro de você a sua essência, o seu olhar àquela criança, tendo atenção, tendo cuidado, tendo zelo, amor. É inquestionável, todos têm, mas mudando seus hábitos, porque tudo isso é hábito. O olhar ao próximo, se você olhar mais para o seu filho, é um hábito que você vai criar dentro de você. Isso com certeza vai ser benéfico no futuro. E você vai ver que no presente vai ser tudo mais fácil. A criação, o cuidado, a obediência, questão de birra, comportamental, tudo vai ser mais fácil, tudo vai fluir de uma forma muito mais fácil se você tiver essa mudança de comportamento. Lembre-se, o adulto é você. É isso aí. Gui, Muito legal. muito bom. Que delícia, né? Que papo bom, gostoso. Como é que as pessoas te encontram? Queria que você falasse ali. Bom, meu Instagram é pai_chão, que eu quis fazer esse nome para mostrar o meu carinho e a minha paixão em ser pai. Então, tudo na mesma palavra. No Instagram é isso. No YouTube, tá como Gui Piazza, com 2 Es, pai de 3 filhos. E no TikTok, Gui Piazza. Muito bom.
Brother, obrigado. Obrigado Que você. delícia. Foi muito construtivo, papo. Nossa, foi maravilhoso. Para mim foi ótimo. Eu sempre, quando tô aqui, eu vou até pegar um pouco da frase do Joel e do Nils Rose, que é sempre como aluno, né? A gente está aqui para aprender, Sempre, né? sempre. A gente sempre vai estar aprendendo na vida. Foi uma delícia mesmo. Já eu faço várias anotações aqui, porque eu falo, nossa, isso daqui eu já tenho que aplicar. eu já tenho que-" Que legal. E você, eu percebo que é um excelente pai também. Está de parabéns. Ah, obrigado, obrigado. Que legal, legal. É isso, certo? Muito obrigado, gente.